Tutorial rápido e fácil aqui para você de como fazer um degradê em V. Eu começo passando o pente 3 alto em todo o topo do cabelo do cliente. Sempre que o cliente quer o topo um pouco mais baixo, eu sempre começo cortando o topo. Depois de cortar o topo, pessoal, eu começo primeiro pelo V, ó. É sempre bom a gente sempre prestar atenção no meio ali, ó, da cabeça do cliente, para a gente usar como referência para fazer o V, ó. Primeiro, faço a linha do V de um lado, com cuidado, pessoal, sem muita pressa na hora de fazer o V. E lembrando, pessoal, de deixar esse V o mais alinhado possível. Depois que a gente marcar a linha de um lado, ó, a gente vai e marca também do outro, sempre observando se está bem alinhado. Depois de fazer a marcação do V, eu vou limpando aquela área ali onde a gente fez o V para ver se está bem marcado mesmo. Reparem que depois que eu vou limpando aquela parte de baixo, ó, dá para ver que o V não está 100% alinhado ainda, ó. A gente tá faltando deixar ele mais alinhado. Então é sempre bom a gente ir observando. Depois que limpei aquela parte ali, ó, eu alinhei aquela marcação do V e depois eu fui seguindo a própria marcação do V para fazer a marcação ali na lateral. Nessa marcação também, pessoal, deixe essa marcação bem alinhada. Faça com paciência, porque é essa marcação que a gente vai utilizar como referência para fazer o degradê. E eu indico que você faça essa marcação primeiro dos dois lados, para depois você continuar todo o corte. Depois vamos trabalhar com o pente 2 baixo, fazendo o movimento reto. E quando passar do final da orelha, ó, a gente vai descer um pouco a máquina. A gente não vai passar a máquina ali onde a gente fez o V. Então, ó, a gente vai com o pente 2 baixo, subindo em movimento reto. Passou do final da orelha, ó, a gente vai descendo bem a máquina. Depois do pente 2 baixo, a gente vai com o pente 1,5 alto. A gente vai subir o pente 1,5 alto também em movimento reto, pessoal. Chegando até bem próximo de onde a gente passou o pente 2. Quando chega bem próximo, a gente desce a máquina. Depois do pente 1,5 alto, a gente vai com o pente 1,5 intermediário. A gente vai subir o pente 1,5 intermediário até próximo do pente 1,5 alto. Quando chegar próximo, ó, a gente desce a máquina. Reparem que eu estou fazendo o movimento reto, não é o movimento em C. Aí quando vai chegando bem próximo do pente anterior, eu desço a máquina. E reparem que o espaço ali, ó, depois da orelha, é bem pequeno para a gente trabalhar. Depois do pente 1,5 intermediário, a gente vai com o pente 1 alto. A gente vai subir o pente 1 alto até bem próximo do pente 1,5 intermediário. Quando chegar bem próximo, a gente também desce a máquina. Lembrando que a distância, pessoal, é bem pequena entre um pente e outro. Depois do pente 1 alto, a gente vai com o pente 1 intermediário e a gente vai subir o pente 1 intermediário até próximo do pente 1 alto. Quando chegar próximo também, a gente desce a máquina, ó. Reparem que eu não estou fazendo o movimento em C. E lembrando também, pessoal, sempre deixar a mão bem leve, não forçar muito a máquina no cabelo do cliente. Depois do pente 1 intermediário, a gente vai com o pente meio alto e a gente vai subir o pente meio alto até próximo do pente 1 intermediário. Quando chegar bem próximo, a gente também desce a máquina. Depois do pente meio alto, a gente vai trabalhar com o pente meio intermediário, subindo até próximo do pente meio alto. Quando chegar próximo, da mesma forma, a gente também desce a máquina. Reparem que a distância é bem pequena entre um pente e outro. Nesse corte, a gente não utilizou o pente 1,5 nem o pente 1 e nem vai utilizar o pente meio com a alavanca na baixa, somente alta e intermediária. Agora a gente vai trabalhar com a 0 alta, utilizando mais um lado ali da máquina, subindo a 0 alta até próximo do pente meio intermediário. Quando chegar próximo, a gente também desce a máquina. Reparem que eu trabalhei, ó, do pente 2 e a gente já está na 0 e não está ficando nenhuma marcação. Então a gente tem que prestar bem atenção até onde que a gente deve subir cada pente. Agora a gente vai com a 0 intermediária, também utilizando mais a lateral da máquina. A gente vai subir a 0 intermediária até próximo da 0 alta. Quando chegar bem próximo, a gente também desce a máquina. Como vocês estão vendo, a marcação ali que a gente criou com a máquina de acabamento, aos poucos já está sumindo. Depois que a gente trabalhar com a 0 intermediária, a gente vai trabalhar com a 0 baixa. Da mesma forma, também utilizando mais um lado ali da máquina, subindo a 0 baixa até próximo da 0 intermediária. Chegando próximo, a gente também desce a máquina. Reparem que com a 0 baixa, a marcação da máquina de acabamento ainda não saiu por completo. Ainda ficou uma leve marcação que a gente vai remover com a própria máquina de acabamento, passando ela, ó, somente ali em cima da marcação que a gente criou com a própria máquina de acabamento. Depois eu passei o pente ali onde eu fiz a marcação do V, porque o cliente estava querendo fazer um desenho ali. Comecei marcando com a máquina de acabamento. Esse desenho, pessoal, é bem fácil de fazer. Olhando assim pode parecer que seja difícil, mas não é, pessoal. Eu fiz, ó, uma linha
em curva de um lado, depois fiz do outro lado também, só que ao contrário e um pouco maior. Depois de fazer essa linha no outro lado também, eu fiz uma linha ali entre uma e outra, como vocês estão vendo aí, ó. Então é bem fácil de fazer. Depois passei o creme ali para passar a navalha. Eu sempre utilizo algum guardanapo ou algum papel toalha para ir tirando o excesso de cabelo que fica na navalha. E reparem, ó, como esse desenho, pessoal, é bem fácil de fazer. Eu já tinha feito todo o desenho com a máquina de acabamento, depois só é eu ir passando a navalha, então é bem fácil de fazer. A parte do degradê na lateral a gente já finalizou. Depois desse desenho aí eu só fiz o pezinho ali na parte da frente, e depois de feito o pezinho, tá aí o resultado, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não se esquece de deixar o like e de deixar o seu comentário. E até o próximo vídeo.